Israel, o novo Davi, o novo Salomão, que assim como Salomão entraria na Cidade Santa, em Jerusalém, humildemente, montado num jumentinho. Esse novo rei é justo, santo, porque faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus na sua vida. Ele é humilde, notadamente porque escolhe esse animal simples, o jumentinho, para ingressar na Cidade Santa, e é pacífico, anuncia a paz. Embora ele seja pacífico, ele vai eliminar os carros de Efraim, os cavalos de Efraim, os exércitos. Quem é esse rei que é humilde, pacífico, obediente e mesmo assim muito poderoso? Nós sabemos, meus irmãos, que esse rei é o Messias, o ungido, o que Israel esperava e desejava muito que chegasse, é Jesus. E Jesus, meus irmãos, é aquele que recebeu tudo do Pai, o Todo-Poderoso. O Pai, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, concede tudo ao seu Filho Jesus, comunica tudo ao seu Filho Jesus, dá, entrega a Jesus tudo. E Jesus, meus irmãos, vem até nós, vem ao nosso encontro, justo, manso, pacífico, humilde, vem até nós nos fazer um convite, vem até nós nos trazer algo, vem até nós, meus irmãos, nos convidar a irmos até Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados. Para quê? Para que Jesus quer que nós estejamos próximos a Ele, juntos dEle? Para que Jesus nos quer comunicar o seu Espírito? Para nos salvar. Jesus, meus irmãos, Ele vem, portanto, ao nosso encontro, vem estar conosco. Ele que, eu repito, é manso e humilde de coração. Ele que se fez pobre, pequeno, frágil, para estar junto conosco, para caminhar conosco nesse mundo. Jesus, meus irmãos, Ele veio para nos restaurar, para que a nossa vida, a partir dEle, nós nos tornemos novas criaturas. Agora preste atenção. Quando Jesus nos convida para estarmos perto dEle, nós não podemos ter de Jesus uma visão errada. Nós não podemos olhar para Jesus com um sentimento meloso, nessa compreensão de misericórdia, da misericórdia da Shopee, que agora tudo vem da Shopee falsificado, né? Não é mais do Paraguai não, né? Pronto. Pois a misericórdia de Jesus, o anúncio de Jesus, o amor de Jesus, o convite que Ele tem para nós não é falsificado não. Não vem da China não, meus irmãos. O convite que Ele quer nos fazer, o amor que Ele tem para nós, é um amor concreto, real, sincero, e que tem um convite muito sincero para nós, muito real. Se Ele vem nos trazer a salvação, nós precisamos da nossa parte a Ele nos converter, ouvir a sua pregação, escutar aquilo que Ele tem para nós e aquecer, aceitar, atender ao seu convite. Como nos converter? Abandonando a vida velha, nos arrependendo dos nossos pecados, mudando a nossa conduta, mudando o nosso comportamento, meus irmãos. Vejam, Jesus é o nosso grande exemplo. Eu repito, Ele é esse homem, me desculpem ser insistente, manso, humilde, apesar de grande se fez pequeno, apesar de rico se fez pobre. Ele é para nós um exemplo claro de como nós devemos nos comportar, quais devem ser os valores que nós carregamos, aquilo que é importante para nós, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Por quê, meus irmãos? Eu sei que vocês estão cansados de me escutar falar e repetir isso aqui, mas eu direi mais uma vez. Porque se a gente for muito honesto, se nós formos muito, muito sinceros, meus irmãos, quais são os valores que nós realmente nos importamos? Quando é que nós olhamos para uma pessoa e dela sentimos assim invejinha? É quando aquela pessoa é muito humilde, muito simples, muito piedosa, muito devota. Nós olhamos para a pessoa e dizemos: ah, mas como eu queria ter a vida desse fulano. Veja como ele é capaz de ser humilde, de ser caridoso, de tratar bem as pessoas. Ou
nós olhamos, como eu queria ter o dinheiro de fulano, como eu queria ter o carro de fulano, como eu queria ter a casa de fulano, como eu queria ter as viagens que fulano faz. Quais são os verdadeiros valores que nós inculcamos dentro de nós, enfiamos dentro para nós, e tem no nosso pensamento? O que é que nós transmitimos para os nossos filhos? Estude, meu filho. Estude para você ser um doutor. Estude para você não depender de ninguém. Estude para você ter suas coisinhas. Trabalhe. Essas coisas não são erradas. Essas coisas não são pecados. Mas se esses são os valores mais altos que nós queremos, se essas não são as coisas mais importantes para nós, se é isso que os nossos filhos escutam todos os dias, repetidamente, aí está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, esses são os nossos valores, meus irmãos. Agora, se por outro lado, nós educamos os nossos filhos para serem honestos, honrados, homens e mulheres devotos, se nós ensinamos a oração para o nosso filho, se nós dizemos, meu filho, ainda que você não consiga um bom emprego, mas se você for um homem honrado, se você for justo, se você for honesto, se você for piedoso, se você for um bom cristão, a sua vida vai valer a pena, meu filho. Porque os bens desse mundo, um dia, o ladrão vai roubar, a traça vai corroer, o tempo vai destruir. Mas se o seu coração for bom, se você for capaz de dar o perdão, Deus será aquele que vai lhe honrar. Deus lhe dará um prêmio. Aonde, meu filho? Lá no céu, para onde o papai e a mamãe querem ir, para onde o papai e a mamãe querem que você vá. Porque esse é o tesouro verdadeiro, que ninguém poderá lhe roubar, que ninguém poderá tirar de você. Quantas crianças, quantos jovens nunca escutaram isso de seus pais, nunca olharam para os seus pais e reconheceram que os valores cristãos são aqueles mais importantes? Quantas famílias foram educadas por pais que sim, tinham a religião como o valor mais alto de suas vidas, mas começaram a negociar isso e se desvirtuaram e se perderam? Porque, por exemplo, na missa dominical você negocia por qualquer coisa, por qualquer trabalho, por qualquer viagem, por qualquer festa, por qualquer aniversário. E como é importante, como seria importante? Não, olha, nós temos uma viagem para fazer, mas vamos pesquisar aqui na internet onde é que tem igreja lá nessa cidade quando nós vamos, se a missa é de manhã, se a missa é à noite. Olha, nós temos um banho para ir nesse domingo, no aniversário do seu priminho, mas vamos falar o seguinte, vamos para a missa, e ainda vamos se atrasar um pouquinho para o aniversário, porque nós temos que cumprir com a nossa obrigação cristã. Olha, meu filho, você está estudando para a sua prova? Tá, muito bem, muito importante. Já fez a sua oração hoje? Já rezou o seu texto? Porque aonde está o teu coração, aí está onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nós colocamos como o ponto mais alto a educação, o trabalho, nós estamos dedicando a nossa vida a quê? E eu repito, essas coisas são boas, são santas e são justas. Mas não são as mais importantes. Não são as mais importantes. Meu filho, estude, porque a única herança que eu posso deixar para você, porque eu sou pobre, é a sua educação. Tolo! Tolo o pai que diz isso. A única herança que você pode deixar para os seus filhos, que ninguém pode tirar, nem a doença, é a fé. É a fé. Eu vou dizer pela terceira vez, eu não estou dizendo que não é importante estudar, que não é importante trabalhar, não é isso. Mas numa escala de prioridade, numa pirâmide, o ponto mais alto não é esse. É por isso que os pais precisam voltar a dar fé para os seus filhos. A fé de São Paulo entra pelos ouvidos. Os filhos precisam voltar a entender que o mais importante é a religião. Ah, padre, você disse que o senhor é padre. Não! Porque essa é a verdade. Porque se o seu filho tiver toda a educação do mundo e for um safado, um sem vergonha, um ladrão, um corrupto, um mulherengo, uma prostituta, do que vai valer a educação que você está dando formal de português, matemática, inglês, geografia, química? Vai valer de quê?
Se a sua casa for muito confortável, se o seu carro for do ano, se as roupas forem da moda, se a geladeira e a despensa estiverem cheias, mas seu filho for um preguiçoso, o que você fez com a sua família? Um viciado. Do que adiantou todo o conforto, todo o estudo, toda a beleza? Vai tudo passar, vai tudo se acabar. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos fazer como Jesus. Tudo me foi dado pelo Pai. E quem é que descobre esse tudo? Os pequeninos. Vamos retomar o Evangelho? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Quem é autossuficiente, quem é muito bom, quem é muito inteligente, quem é muito justo, quem é muito santo, não tem acesso a isso, o que o Pai revelou a Jesus, porque não precisa de Deus, porque já é muito bom, muito rico. Mas as revelastes aos pequeninos. Como Jesus se fez pequeno, nós também temos que nos fazer pequenos, meus irmãos. Nós não podemos viver a vida do jeito que nós queremos, fazendo tudo o que nós queremos e nos chamar de cristãos. Nós católicos já passamos tanta vergonha com isso. Outro dia eu escutei de um senhor, para entrar na instituição que ele pertencia, tinha que ter alguma religião. Aí ele disse assim: aí, padre, quando a pessoa não tem religião para entrar nessa instituição, ela diz assim: eu sou católico. Porque todo mundo é católico, né? Se ele tivesse me dado uma mãozada na cara, ele tinha me magoado menos. Mas é verdade o que ele está dizendo. Infelizmente é verdade. Todo mundo é católico. Não precisa fazer nada para ser católico. Não precisa ter uma vida diferente de ninguém para ser católico. Todo mundo é católico. Não, meus irmãos. Isso não é verdade. Se me amais, observareis meus mandamentos, de Jesus. Observais meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, nós conhecemos e amamos os seus mandamentos. E vivemos de acordo com a sua lei. Portanto, peçamos a Deus, nosso Senhor, nessa Santa Missa, que Ele nos dê a graça dessa compreensão. Ser discípulo de Jesus é se fazer pequeno, pobre, e entender que a nossa riqueza vem de Deus. E se nós queremos voltar para Deus, nós precisamos, meus irmãos, passar por essa vida num longo processo de conversão, um trabalhoso processo de mudança de vida. Vamos terminar com o finalzinho da segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Olha como é que São Paulo termina e também eu concluo a minha reflexão. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Lembremos que a morte que São Paulo fala aqui é a morte eterna, é o inferno. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Eu e vocês, meus irmãos, nós temos uma força que não é nossa. Esse Espírito que ele fala, eu e tu recebemos no dia do nosso batismo. Se pela força do Espírito Santo nós matarmos o procedimento carnal, o que é o procedimento carnal? A inveja, a preguiça, o pecado, a fofoca, a sensualidade, esses desejos, esses impulsos que ficam gritando dentro de nós. Se pelo Espírito nós matarmos esse procedimento e nos convertermos a Jesus, então viveremos, ou seja, teremos o céu. Não imaginemos, meus irmãos, que nós vamos viver essa vida fazendo tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, e no final Deus vai dar um jeitinho de nos salvar. Não vai. Nós precisamos, pelo Espírito que recebemos no batismo, matar o procedimento carnal. E por esse Espírito vivemos uma vida de oferta,
de entrega, de amor a Deus nosso Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.